Agora vamos falar da sílaba. O que você vai aprender neste vídeo? Nós vamos começar estudando a sílaba. Você vai aprender a diferença entre oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e você vai aprender os monossílabos. Você vai aprender a diferença entre monossílabo tônico e monossílabo átono. Tudo isso que você vai aprender, você vai usar na aula 2, que é a aula de acentuação gráfica. Então, fique atento a esses conceitos, porque são conceitos que vão aparecer não só nas questões de concursos, há questões que pedem só isso, como também serão importantes para o assunto que virá depois, que é um dos mais importantes do seu edital, que é acentuação gráfica. Então, veja esses conceitos básicos aí de sílaba. Vamos lá. Sílaba. O que é sílaba? Sílaba é formada por um ou mais fonemas pronunciados numa única emissão de som. Não existe sílaba sem vogal. Então, esse é o primeiro conceito importante para quem vai fazer prova. Não existe sílaba sem vogal. Na prática, o que isso significa, Adriana? E de que maneira isso vai ser cobrado de mim nas provas? Na prática seria mais ou menos assim. Por exemplo, se você tiver que dividir as sílabas de uma palavra como essa, afta, na hora de dividir as sílabas, você não pode fazer isso, ó. Vou te mostrar o que não pode ser feito, ó. Tá. Isso tá errado. Por que tá errado? Porque não existe sílaba sem vogal. Então, qual seria a forma correta? De acordo com esse conceito, o correto é... Aí você sempre vai fazer isso. Você vai jogar a consoante que sobra para a sílaba anterior. Então, vai ficar assim, ó. Tá. Essa é a forma correta. Entendeu a importância desse conceito? Então, não existe sílaba sem vogal. Eu não posso ter uma consoante sozinha na sílaba. Esse é o primeiro conceito deste vídeo. Que mais? Você tem que saber o que é sílaba tônica. O que é sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba forte. Sílaba forte. Vamos lá. Sílaba tônica é a sílaba da palavra que é pronunciada com maior intensidade, ou seja, com maior força. Você sabe que e isso eu vou fazer ao longo de todo o curso, eu sempre vejo o lado prático e o lado problemático dos conceitos. Tudo que eu te ensinar aqui, eu vou mostrar como é que cai em concurso e por que você tem que ter cuidado. Então, esse primeiro conceito, ele é simples. Ele é simples, tá? Mas existe um detalhe que muita gente confunde. Anote aí. Sílaba tônica, então, é a sílaba que é pronunciada com maior intensidade. Não confunda, então aqui eu vou colocar um detalhe que é muito importante para as aulas que vêm depois. Não confunda intensidade com timbre. O que é intensidade? Intensidade é força, ou seja, quanto à intensidade, você pode ter uma sílaba tônica e você pode ter uma sílaba átona. Então, quanto à intensidade, como é que você classifica a sílaba? Tônica e átona. Você olha para a vogal, você vai dizer, ó, ela é tônica, o que é tônica? Forte. E átona, o que é átona? Fraca. Então, traduza esses conceitos aí para você, ó. Tônica é aquela que é forte. Átona é aquela que é fraca, tá bom? Agora, timbre é outra história. O que é timbre? A diferenciação de timbre diz respeito a timbre aberto e timbre fechado. Adriana, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que esses critérios são distintos. Por exemplo, se eu digo para você assim, ó, ele pode abrir a porta. Então, pode. Qual é a sílaba tônica dessa palavra pode? Vai poder, presente do indicativo. Qual é a sílaba tônica? Vem comigo, vai. Vamos participar da aula, vai. Ó, qual é a sílaba tônica? A sílaba tônica é essa, ó, pode. Essa é a sílaba tônica, não é? É. Porque é a sílaba forte. Tá claro isso pra você? Tá, Adriana, tô entendendo. Beleza. Tá, agora, vamos lá. O timbre. Quanto ao timbre, o timbre é aberto ou é fechado? Esse timbre é aberto.
Sim, pode. Ó, o timbre é aberto. Tá bom. Onde é que você quer chegar? Eu quero chegar aqui, ó. Pôde. Ele pôde. Ele pôde abrir a porta. Esse pôde. Vamos lá. Qual é a sílaba tônica? Qual é a sílaba tônica? De pôde. Verbo poder no pretérito perfeito. Ele pôde abrir a porta. Qual é a sílaba tônica? A sílaba tônica é o pô. Poder. Porque é a mais forte, não é? É. É a mais forte. É a sílaba tônica. Tá. Mas o timbre? O timbre, ele é aberto ou ele é fechado? Ó, ele pôde abrir a porta. O timbre é fechado. Sim. Então, não é porque o timbre é fechado que a sílaba não vai ser tônica. O timbre é fechado e a sílaba é tônica. Portanto, não fique achando que a sílaba tônica terá sempre timbre aberto. A sílaba tônica também pode ter timbre fechado. E é isso que vai fazer maior diferença para você lá na aula de acentuação gráfica. Por quê? Porque você vai acentuar quando for tônico, ou seja, quando for forte, seja de timbre aberto ou de timbre fechado. Repita comigo, como se fosse um mantra para essa ficha cair. Não é porque o timbre é fechado que a sílaba não vai ser tônica. Sílaba pode ser tônica com o timbre aberto ou com o timbre fechado. Sílaba tônica é a sílaba forte da palavra, é a sílaba que manda na palavra, é a sílaba que é pronunciada com maior intensidade. Ficou claro isso para você? Tudo bem? E ela pode ter timbre aberto ou fechado. Você acabou de aprender a diferença entre intensidade, que é tonicidade, e timbre, tá bom? Beleza. Outro conceito importante que você vai ver, que também é cobrado nas provas, é esse aí, ó. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras classificam-se em oxítonas. A sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Maracujá, café, recompor. Olhe para mim, olhe para mim. Recompor. Ó, qual é a sílaba tônica? Toda palavra, pense assim, só pode ter uma sílaba tônica. Eu gosto de ver sempre a lógica, né? A lógica que eu vi nisso é, sílaba tônica é a sílaba que manda na palavra. Isso sempre me ajudou muito. Sílaba tônica é a que manda na palavra. Ela é a tônica, ela é a que manda. Em recompor, qual é a sílaba que manda na palavra? Recompor. Essa é a sílaba tônica. Adri, por que você parou nesse exemplo? Porque esse exemplo é ótimo para a gente ver que é uma sílaba tônica e de timbre fechado. Nem toda sílaba tônica tem timbre aberto. Ó, café é timbre aberto, mas recompor, ó como o timbre é fechado. Você não fala recompor, você fala recompor. Entendeu? E qual é a sílaba que manda na palavra? É o por, é a sílaba tônica. Tudo bem? Oxítonas são aquelas, portanto, em que a última sílaba é a tônica. Paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Outra coisa que você sempre vai fazer é contar de trás para frente. Ou seja, cadeira. Então, ó, se fosse oxítona, seria essa, a sílaba tônica. Mas não é, é essa. Cadeira. Paroxítona. Caráter, paroxítona. Ó. Mesa, paroxítona. Tudo bem? É a penúltima sílaba da palavra, a sílaba tônica. Proparoxítonas. As proparoxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra. Sílaba. Proparoxítona. Metafísica, proparoxítona. E lâmpada, proparoxítona. Tudo bem? Tá. Adriana, o que eu tô aprendendo aqui com você? Você está estudando a sílaba. Você começou estudando a sílaba, você viu que toda sílaba tem de ter uma vogal, você viu que não existe sílaba sem vogal. Você entendeu o que é sílaba tônica. Você agora consegue classificar
as palavras quanto à posição da sílaba tônica. E para fechar esses conceitos básicos de sílaba, lembre que aqui eu estou te ensinando tudo que você vai ter de usar nas provas de concursos. Outro conceito básico de sílaba tem a ver com os monossílabos. Para resolver as questões de prova, você tem que saber a diferença entre monossílabo tônico e monossílabo átono. Você sabe ver quando é tônico, quando é átono? Vamos lá. Monossílabos átonos. Bom, monossílabo é vocábulo de uma sílaba só. Tudo bem? Monossílabo átono. Os monossílabos átonos são aqueles que são pronunciados com pouca intensidade no interior da frase. O menino me perguntou, esse me é átono. Quando lhe entregarei o pedido. Então, aqui eu coloquei para você 3 exemplos de monossílabos átonos. Olhe para mim. No português, você não tem que ter muita teoria. Não. Mas toda a teoria que eu colocar, você tem de entender direitinho. Você não pode ficar com dúvida nenhuma. Então, eu quero que você olhe para esses 3 exemplos e os entenda. Entenda esses 3 exemplos. Os 3 exemplos são exemplos de quê? Monossílabos. Por quê? Porque são vocábulos de uma sílaba só. E são átonos. Adri, o que quer dizer átono? Átono, você viu comigo aí o conceito anteriormente. Átono é aquele que é pronunciado de maneira fraca, com pouca intensidade. Mas como saber que é fraco? Difícil isso, né? Dá um medo danado de errar, né? Porque você fica assim, pô, será que isso é subjetivo? Tônico, átono, será que é subjetivo isso? Vou te dar uma dica. Sabe quando é que você percebe que é átono? Quando o monossílabo perde a personalidade. O monossílabo átono, coitado, ele se descaracteriza. Ele perde a personalidade, dependendo da frase e dependendo da região do Brasil onde você mora. Quer ver? Olha só. Fale essa frase toda, pronuncie esses monossílabos e você vai ver, coitados, que eles perdem a personalidade. Ninguém fala, o menino me perguntou, concorda? Seja lá qual for a região do Brasil, há de se perder aí a personalidade. Esse me vira mi. Ó, o menino me perguntou quando lhe entregarei o pedido. Então, eles são átonos porque eles são fracos, eles se descaracterizam. Eles perdem a personalidade foneticamente. Esses são os monossílabos átonos. Essa é a lógica. Já os tônicos, que são aqueles que são pronunciados com bastante intensidade no interior da frase, eles não perdem a personalidade, eles não se descaracterizam. Ó, no, mês, tu, mim. Ó, mim, você nunca vai pronunciar de outra maneira, concorda? Tu, também não dá. Agora, aí, nesse mesmo exemplo, se você parar para pensar, ó, esse que é um monossílabo átono. Ó, que, porque esse que aí, ele é tão fraco que ele vira que. Ó, se você falar, ó, no mês passado tu disseste a mim que é átono. Mas mim não, mim é tônico, é forte. Entendeu? Por isso, são chamados de monossílabos tônicos. São pronunciados com força e não se descaracterizam. Bom, esses conceitos vão ser importantíssimos lá na aula 2 de acentuação gráfica, você vai ver. Mas vamos lá, vamos devagar. Vamos com exercícios de fixação para você aprender essa teoria. Vamos embora treinar? Vamos lá? Circule as sílabas tônicas nas palavras a seguir. Vamos comigo? Lembrando que sílaba tônica é a sílaba forte, é a sílaba que manda na palavra. Vamos lá. Casa. Álbum. Você está fazendo comigo, né? Livro. E pronuncie junto comigo, ó. Livro. Adriana, em pá. Pá é só uma sílaba, ó. E só ela é a que manda, ela é a única. Pá, ela é a sílaba tônica. Depois, saber pronunciar é muito importante, ó. Rubrica, o certo é rubrica e não rúbrica. Rubrica, recorde, essa é a sílaba tônica. Automático, algumas são acentuadas, isso te ajuda. Ó, veloz.
Assinatura é a sílaba que manda na palavra. Verdura é a sílaba tônica. Nível. Ave. Dizer. Fábula. Amigo é a sílaba tônica. Me é a sílaba tônica de mesa. Vizinho é o zim. Têxtil, quando vem com acento é mais fácil. Têxtil. Uma é o ó, cuidado, tem que saber separar as sílabas, ó. Uma, ó. O U é que manda na palavra. Não te ajuda? Isso é uma coisa que eu uso para ensinar meus filhos, meus sobrinhos, os filhos dos meus amigos. Eu ensino falando assim, ó, qual é a sílaba que manda na palavra? Você sempre vai perceber que é uma sílaba que manda na palavra, ó. Uma. O U é que manda na palavra. É gostoso pensar assim, ó. Limpo, limpo. É o lim que manda na palavra. Manta, é o man. Ó, agora eu coloquei para você uma tríade, ó, uma brincadeira, ó. Saber a sílaba tônica de cada um desses vocábulos vai te ajudar a entender quando é verbo, quando é adjetivo e quando é substantivo. Vambora? Vamos lá. Primeira, ó. Sa. Divida as sílabas se você estiver com dificuldade, ó. Sabia. Primeira coisa que você tem que fazer é pronunciar, ó. Esse é o verbo saber. No pretérito imperfeito, ó. Antigamente eu sabia. Pronto. Agora, qual é a sílaba que manda nessa palavra? Sabia. Então, no verbo, a sílaba tônica é o bi. Saber separar as sílabas é essencial. Então, você tem que separar com calma aí, tá bom? Tá, agora vamos para o adjetivo. Vamos lá. Sabia. Esse é o adjetivo, tá? Qual é a sílaba que manda? Ah, Adriana, aqui é fácil. Por quê? Porque ela já vem acentuada. Você vai ver que essa é uma regra de acentuação, paroxítono e ditongo. Então, no adjetivo, é o sa, que é a sílaba tônica. Já no substantivo, também sou feliz, porque já vem com acento. Ó, sabia. A sílaba tônica é a última. É uma oxítona, tá bom? Deixa eu circular aqui para você poder ver o acento. Tudo bem? Tranquilo? Aprendeu, tá? Adriana, voltando ali, deixa eu voltar aqui a um exemplo para você. Eu fecho esse vídeo, a gente está fechando o vídeo de sílaba, tá? Eu fecho esse vídeo com um exemplo que nós vimos aqui. Dois exemplos, eu acho que são importantes para a gente fechar o vídeo. Ó, ave e uma. Esses dois exemplos, eles ratificam aquilo que nós aprendemos há pouco. Ave e uma. Vamos pensar na lógica desses dois exemplos? Ó, ave. Adriana, eu posso deixar a letra sozinha na sílaba? Pode. Você não pode deixar consoante sozinha. Consoante sozinha você não pode. Mas vogal sozinha você pode. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, toda vez que te pedirem para identificar a sílaba tônica de uma palavra, a primeira coisa que você tem que saber é separar as sílabas e reconhecer o conceito básico de sílaba. Qual é o conceito básico de sílaba? É com esse conceito que eu fecho esse vídeo. O conceito básico é: não existe sílaba sem vogal. Eu posso ter uma sílaba com uma única vogal. Não posso ter com uma consoante, mas posso ter com uma vogal. E foi aquilo que você viu. Na hora de descobrir a sílaba tônica, é só pronunciar e descobrir qual é a sílaba que manda naquela palavra. Tudo bem? No próximo vídeo, o que você vai aprender comigo? No próximo vídeo, você vai aprender... Então, presta atenção. Agora que você já sabe sílaba tônica, já revisou conceito de sílaba, já sabe identificar uma oxítona, paroxítona, proparoxítona, já sabe a diferença entre monossílabos átonos, que são aqueles monossílabos de pronúncia fraca, e os monossílabos tônicos de pronúncia forte. Agora que você já sabe isso tudo, você está preparado para entrar nos encontros vocálicos. Você vai aprender a diferença entre ditongo, tritongo e ato.
Isso é fundamental para a aula de acentuação gráfica depois. Roda a vinheta. Vamos lá.